Vamos nós, então, nesse movimento. Hoje é dia 28 de novembro e a gente vai. Eu vim aqui para compartilhar um processo pessoal e desse processo poder abrir para que novas criações aconteçam. Eu sou uma. Eu venho ao longo da minha vida me entregando para retiros. Eu gosto muito de fazer retiros e retiros radicais, retiros que fazem a gente voltar para a vida e falar, eu quero retirar tudo que eu disse e, e abrir novos espaços, né? E esse ano que exigia, pedia um retiro bem importante, por conjunções relacionais com as estrelas, com os planetas, com essa entrada de Plutão em Aquário. Então, eu estava bastante desejosa de fazer um retiro para esse movimento, para alinhar com esse movimento e para retirar muitas outras coisas que eu já disse. E, e aí não surgia nenhum retiro. Apesar de gostar muito de retiros e poder repetir retiros, não me tocava, assim, não me dava esse impulso. E aí um dia, depois de uma meditação profunda, eu tive esse insight que todo retiro ele pede para a gente finalizar. Você tem que finalizar esse retiro e voltar para o convívio. E essa passagem é bastante complicada de voltar para o convívio, mas essencial. E aí me veio essa possibilidade, e se eu criasse um retiro onde eu não saísse do convívio? Se eu criasse um retiro onde eu continuasse com todas as minhas experiências pessoais, relacionais, meus compromissos de trabalho, meu cotidiano, mas de fazer dentro dessa experiência, um retiro. Então, eu comecei a elaborar que retiro, o que daria a cara de retiro se eu não estivesse me retirando? O que ainda me daria forças para querer continuar retirando o que eu disse e abrir espaços? E aí eu criei ali um movimento pessoal, onde eu iria retirar alimentos, alguns alimentos, onde eu iria me retirar para alguns espaços onde eu pudesse praticar, fazer algumas práticas, criar um estado de observação, um estado de percepções, e aí eu estabeleci 3 meses de retiro. Existem alguns números que vocês vão ver que eles são bastante. Eles apoiam, são números que apoiam magicamente alguns processos, né? E 3 meses é um número que apoia processos, um número mágico, 3. E, e tinha uma base sustentando esse retiro, que seria abrir mão, desinvestir a identidade egóica e abrir espaço para uma identidade profunda. A identidade egóica é tudo aquilo que a gente foi desenvolvendo com as nossas etiquetas, com os nossos rótulos, com a colonização, com a nossa educação, com a nossa institucionalização. Então, eu vou criando uma identidade egóica que funciona socialmente, que diz qual é o meu gênero, qual é a minha nacionalidade, qual é a minha profissão, e coisas mais sutis, como qual é o meu temperamento, quais são as minhas crenças, meus padrões. Então, essa identidade egóica é a máscara que a gente veste
para entrar em relação e para dizer eu. E vem junto com essa identidade egóica, vem junto minhas expectativas de ser, as expectativas andam de mão dada com as frustrações andam de mão dada com as emoções, e aí a gente vai ficando dentro de um ciclo vicioso de busca de sucesso, de busca de reconhecimento, e ao mesmo tempo lidando com as frustrações dos fracassos e das separações. Então, é uma identidade não sustentável, é uma identidade bastante frágil, que funciona sem dúvida nenhuma, mas ela não é sustentável porque é uma identidade que cria uma prisão. E aí a gente acaba querendo mudar, melhorar essa prisão, que é como se não houvesse a possibilidade de não viver essa prisão identitária. Porque todo mundo vive essa prisão. Então, como é que eu vou sair dela? Então, para eu sair da minha prisão, por exemplo, de gênero, eu vou criar uma outra prisão inventando um outro gênero, que é importante esse processo, é importante o processo de ampliar. A gente não vai jogar nada fora. Mas aí eu entro numa nova prisão mais confortável, mais possível, mas não deixa de ser uma prisão, porque eu estou identificada com aquilo e aquilo vai me causando um campo não singular, um campo representativo. Então, a identidade egóica ela é importante, a mudança das identidades egóicas são importantes, a amplitude dessa identidade é importante, mas sabendo que ela vai para um caminho de se tornar desnecessária, onde eu posso sair da prisão, onde eu posso ter uma sensação de autenticidade sem ser identitária. Então, a autenticidade como um campo aberto para a criação. Nos indica, tudo indica que a humanidade está caminhando para isso. E ter consciência disso amplia o processo. Mas a gente não pode dizer que não temos identidades, porque somos todos, temos singularidades, temos uma percepção, se todo mundo está olhando, vários encontros presenciais. Eu fiz um convite, que era uma prática assim, todo mundo olhando para o mesmo espaço, para a mesma direção, no mesmo tempo, no mesmo ângulo, e cada um falando o que é que você está vendo. E ninguém via a mesma coisa. Ninguém via a mesma coisa. Uns viam uma coisa bem pertinho, outras lá longe, outros viam forma, outros viam movimento, outros viam cores, outros viam memórias, outros viam emoções. Então, tem uma identidade, que é uma singularidade. E essa identidade singular, aqui eu vou chamar de identidade profunda. É claro que tudo aquilo que eu estou vendo de uma maneira singular passa pela minha identidade egóica, as minhas marcas, minhas crenças, meus padrões. Mas se eu abrir mão, se eu desinvestir tudo isso, com tempo, com respeito, com cuidado, se eu vou desinvestindo tudo isso, eu, mesmo assim, vai surgir uma identidade. Vai surgir algo que você fala é original. Mas isso que surge, esse original que surge, é uma manifestação da vida se diferenciando através de cada um de nós. Então, nós não temos separação, eu e a vida. A identidade egóica ela é baseada na separação. Tem o eu e tem a vida. A identidade profunda não tem essa separação, eu e a vida. Mas a vida, ela se diferencia continuamente, ela está o tempo todo se diferenciando através das suas relações, ela está o tempo todo se transformando. Então, a identidade profunda ela é uma manifestação da vida, que é uma transformação contínua. Então, não vou colar numa identidade egóica, eu não vou colar no eu sou assim. Então, ela continua
trazendo, eu olho para algo que alguém do meu lado está olhando e eu vou ver algo diferente do outro. Mas da onde vem essa diferença? Se essa diferença vem da identidade profunda, ela vai gerar ela vai gerar uma divergência. Então, eu estou ali vendo a mesma coisa que o outro está vendo, mas eu vejo diferente do outro e tem uma divergência. Eu estou vendo isso e você está vendo aquilo, olhando para o mesmo lado. Essa divergência é a própria manifestação da vida. Como a vida ela precisa se diferenciar para existir, porque se a vida ela entra num lugar assim de estabilidade, de é tudo igual, não tem mais diferença, está tudo parado assim, ela pronto, ela para de se manifestar, porque ela já é o todo parada. Para ela para ela continuar nessa existência de se autoconhecer, da vida se autoconhecer, ela cria movimentos de diferenças. Então, ela vai criar divergências. Então, nosso corpo é um corpo de divergências, cada órgão, cada sistema, cada um tem a sua especialidade, a sua necessidade, o olhar de uma maneira própria. Um órgão olha uma coisa e fala assim, eu quero isso, e elaborar. O outro órgão olha a mesma coisa e fala, eu quero entregar isso, né? Então, essa divergência que a vida é, com a identidade profunda, ela cria o campo da colaboração. Então, a gente vai num campo social, aonde estamos vivendo a divergência, mas é uma divergência que colabora, que é, eu estou vendo isso e o que eu estou vendo não ameaça o que você está vendo, aceito o que você está vendo de outra maneira, e a minha visão e a sua visão colaboram uma com a outra para ampliar a percepção do mundo, para ampliar a percepção que a vida desenvolve e se envolve, que a vida se envolve em si. Então, a identidade profunda, ela permite que as diferenças, que as divergências entrem no campo de amplitude de percepção. Então, aqui a gente vai abrindo espaço para surgir uma outra inteligência, que não é mais aquela inteligência egóica, que precisa se defender, porque tudo que é diferente dela é uma ameaça para ela. Se você é diferente, você é uma ameaça para mim. E se você é uma ameaça para mim, eu vou me defender, e a melhor defesa é o ataque, e eu vou te atacar. E para me fortalecer, eu vou me juntar aos meus iguais, aos que têm uma identidade egóica parecida com a minha, para a gente ganhar força contra você, que está nos ameaçando. Quer dizer, essa é uma inteligência egóica, uma inteligência que foi necessária, uma inteligência que... Mas existe uma inteligência pronta para se desenvolver, que é uma inteligência profunda, aonde eu não me sinto ameaçada, o corpo, a mente, o estado emocional não se sente ameaçado, se sente atraído pelo diferente. Nossa, nunca tinha pensado nisso. É sério, dá para ser assim? Existe isso? As crianças têm isso, né? Elas têm uma identidade ainda profunda. Eu vivi isso muito claramente, né? Com a nossa decisão de criar nossos filhos, filhas fora da escola, causava uma ameaça para o sistema. Então, toda vez que esse assunto surgia entre adultos, tinha uma ameaça. Mesmo que a pessoa concordasse, ela falava, eu concordo, mas eu não posso fazer igual porque senão eu posso ir para a cadeia. Ou então eu não tenho tempo, não tenho disposição, não tenho talento, enfim. Mas nunca esse assunto surgiu, né, pelo menos da minha parte, como um ativismo, como querendo que as pessoas fizessem isso. Então nunca foi uma ameaça, né? Mas entre as crianças era assim. De repente uma criança sabia, né? Perguntava que escola você vai para a criança que não vai à escola. Ah, eu não vou na escola. Sério? Me conta sobre isso. Como é que dá para ser assim? Dá para dá para você conversar com a minha mãe? Né? Me conta como é que é a vida fora da escola. Então, uma identidade profunda, aberta para o diferente. E não se sentindo ameaçado.
Aí vai ficando mais velho, começa a se sentir ameaçado, que é assim, peraí, por que que eu tenho que escolher e você não? Então, eu tenho que ser melhor que você porque eu vou escolher e você não. E eu aprendi raiz quadrada que eu não tenho ideia para que serve. E você não aprendeu, né? Qual é a raiz quadrada de tanto? E a criança que não foi à escola, não sei. Viu? Viu por que que eu tenho que ir para a escola? Porque lá pelo menos eu aprendo raiz quadrada, né? E você é burra que não sabe raiz quadrada. É essa passagem para a adolescência que vai criando essa identidade egóica, quem eu sou, né? E a gente não vai matar o ego, porque o ego tem a sua importância. O negócio é a gente acreditar que as coisas não são passagem. É uma mera passagem, o ego. Uma passagem maravilhosa, uma passagem que traz uma outra inteligência, mas ela é uma passagem. Se a gente fixa, a gente quer defender o ego. E aí aquela identidade profunda, ela desaparece. Então, esse retiro que eu comecei a elaborar para viver 3 meses, ele tinha essa atenção, um espaço para que a identidade egóica se veja bem de pertinho, se reconheça, se revele desnecessária e uma identidade profunda possa começar a surgir. E essa identidade profunda vai retirar tudo que a identidade egóica disse. Então, ela não vai fechar com uma identidade aonde fixa, onde vai dizer isso é assim, isso tem que ser assim. Essa é a salvação. Esse é o certo. Ela vai retirando tudo isso e vai se abrindo para o campo de criação. Então, é um retiro para adultas, adultos que já têm os seus egos formados, bem estabelecidos, que pode tomar decisões, que não tem ninguém tomando decisão por você, que pode ser responsável, porque não vai ter nenhum guru, não vai ter ninguém dizendo o que tem que fazer, o que não tem. Vai ser um campo aberto para que a gente traga as diferenças, para que a gente traga as divergências, para que a gente possa falar, isso não funciona para mim. E a gente, com interesse, em vez de falar assim, então vai procurar sua turma, com interesse a gente fala, conta mais do que está acontecendo, né? Não gosto disso. Fala um pouco sobre o que você não gosta. Ah, que bom poder ampliar o campo e não sentir ameaçado dizendo, bom, nem tudo é para todo mundo, então você não tem o porquê participar desse grupo. Não, participe, né? Trazendo a sua divergência colaborativa. E não é a pessoa que traz a divergência que é a colaboradora, necessariamente. É quem escuta. A pessoa que traz pode trazer uma divergência ameaçadora, mas quem escuta pode falar, quero saber mais sobre isso. Ou então, ouvindo isso, me amplia a minha percepção, né? Então, essa é a base desse retiro. Aí, eu escolhi lá a data para começar, que foi imediatamente quando o retiro me veio, e aí eu tinha que tomar algumas decisões abertas para continuar a criação, né? E aí eu vou compartilhar com vocês dessa mesma maneira a base e vou fazer junto. Então, esse aqui é um convite, esse é um vídeo aberto, ninguém que está aqui precisa se comprometer ao retiro. Vou deixar aberto, inclusive na rede, e de repente pode inspirar outras pessoas a fazerem seus próprios retiros. E, e ao longo do retiro vão surgir coisas novas. Vão surgir a partir do grupo, a partir das experiências. Então, eu vou trazer a base, né? Eu vou falar, não é numa ordem de importância, porque todas elas fazem parte desse processo. Eu tenho uma intimidade com a leitura de mapa numerológico, eu gosto muito dos números, a matemática, ela não é
como é que as pessoas dividem ali biológicas, humanas e exatas. A matemática está longe de ser exata, mas está longe. Matemática humana. E porque aí a gente vai falar sobre infinitudes, números infinitos, sobre contenções que abrem espaço para o infinito. Então, os números são infinitos, entre o 1 e o 2 tem números infinitos, e os números eles trazem a sua identidade profunda. O 1 tem uma identidade profunda, que desdobra no 2, que desdobra no 3, e vai criando essa espiral de identidades profundas. Então, uma das coisas a gente começou a ter encontros sobre numerologia. Eu comecei, né, junto com esse grupo, a gente começou a escrever um livro sobre numerologia e eu comecei a mergulhar no meu mapa numerológico com essa abertura de quem está aberta para ouvir os números. E aí, por isso que eu convido cada pessoa aqui a fazer um mergulho no seu mapa numerológico, que eu vou acompanhar individualmente essa leitura. Aí eu tinha que escolher uma alimentação. E claro, eu poderia tirar, eu vou tirar o açúcar, que eu gosto tanto, vou tirar, né, o glúten. Mas há uns 15 anos atrás, eu conheci a biotipologia alimentar. E, de novo, né, não tem nenhuma, nem, nenhuma receita e nenhum tipo de dieta que ela é boa para todo mundo o tempo todo, para o resto da vida, né? Mas eu gostaria de trazer para esse meu retiro uma dieta bastante que trouxesse, que me ajudasse no processo da identidade profunda. Então, sair desse lugar de que alguma coisa é boa para todo mundo e alguma coisa é ruim para todo mundo. Então, trazer a identidade profunda do alimento e do encontro. E lá, quando eu conheci a biotipologia alimentar, eu não queria, eu não tinha naquele momento vontade de fazer, mas eu conheci e comecei a prestar atenção. Mas o meu pai começou a fazer. Meu pai hoje tem 84 anos. E quando ele começou a fazer, ele foi tão radical para ele a mudança que ele não teve, desde aquele momento, mais seguro-saúde. Ele falou, esse é o meu seguro-saúde, né? Então, por quê? Porque meu pai começou a se sentir muito bem, não tinha mais, né? Não era já um cara saudável, mas não apresentava nenhuma doença. E estava ali, né? Emagreceu, bastante vitalidade, joga bola até hoje. Mas a minha mãe não se interessa por fazer, mas de jeito nenhum. Ela diz: o quê? Nessa altura da minha vida, alguém vai me dizer o que eu tenho que comer? E não, depois de tudo que eu passei na vida, né? Depois de todos os perrengues. Não, não faz de jeito nenhum. E minha mãe é tão saudável quanto meu pai. Então, não tenho esse lugar de achar que alguma coisa vai salvar todo mundo, né? Mas sem dúvida fez muito bem para o meu pai. Aí o que aconteceu foi que quando eu fui escolher a dieta, eu fui olhar profundamente ali, né, para o meu processo, e justo eu tive bastante efeitos da menopausa, como eu não usei, nem fui ao médico ver, não recomendo nada do que eu faço aos outros, tá? Mas como eu não usei nenhum tipo de, não olhei para isso, né? Simplesmente fui vivendo o processo, porque foi um processo que eu senti dando conta, mas as minhas articulações doíam, eu engordei sem mexer em nada na minha alimentação, acordava com certo mal-estar, dependendo do que eu comia, e vi que eu não estava mais num tempo de simplesmente comer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, do jeito que a minha identidade egóica quisesse, né? Então, eu escolhi a biotipologia alimentar para esse retiro. E foi incrível, porque realmente, rapidamente, todos os sintomas desapareceram e me trouxe um equilíbrio muito grande.
A biotipologia alimentar, enfim, a gente vai poder, a gente vai contar com uma pessoa, com a Belle, que está aqui, com uma pessoa que vai nos apoiar, uma pessoa que tem experiência, que tem condições, né, de nos acompanhar nessa experiência. Mas ao longo desses 15 anos eu fui conhecendo vários terapeutas e terapeutas da biotipologia alimentar. Uma delas trouxe que a biotipologia alimentar ela vem do Egito, porque vem da esfinge, que a cabeça é de humano e o corpo é de leão, e está escrito Decifra-me, eu devoro-te, que é uma mitologia. Mas aí eu gosto muito de estudar quando alguém me fala uma coisa, mas essa esfinge ela é de Tebas, então ela é da Grécia. E quando ela chega, essa esfinge mitologicamente, né, ela chega no povoado, todo mundo começa a passar fome ali. E, e a esfinge, então você chegava para a esfinge para tentar sair daquela situação ameaçadora e ela te dava uma charada. E se você descobrisse a charada, você era liberado. Ou, se você não descobrisse, ela te devorava. E quem desvendou a charada para poder liberar o povoado inteiro foi Édipo. Então, a esfinge disse o que é que, quando é jovem, o que é que começa tendo 4 patas, vai para 2 patas e termina com 3 patas. E ele disse o ser humano, porque começa engatinhando, anda nos 2 pés e depois precisa de uma bengala. E pronto. E assim, olha que simples, né? A esfinge foi vencida. Mas esse corpo animal e essa cabeça humana, ela traz isso. A gente tem muito de animal em nós, né? E nós somos humanos e nos diferenciamos dos animais na nossa humanidade. Acontece que na nossa identidade egóica, a gente vive uma separação. A nossa mente humana, ela se separa do nosso corpo animal e a mente humana, ela está ficando presa nos estados emocionais. Então, quando eu tenho um gosto por um alimento, eu tenho um gosto por um alimento emocional. Ou quando eu não gosto de um alimento também. Então, como é que pode ser que eu como alguma coisa que naquele momento que eu como me deixa muito feliz? Ai, que gostoso comer isso, mas depois me faz mal. Ou quando eu como alguma coisa que eu nunca gostei, não gosto disso, eu como e depois eu me sinto muito bem. Nossa, como me fez bem, como eu estou bem, né? Então, a, a biotipologia alimentar, ela vai ser uma dieta nos temperamentos, pelos temperamentos. Uma dieta que vai contemplar qual é o temperamento mais aparente em você. O mais forte dos temperamentos. Nós temos todos eles, e qual é o mais forte? E esse temperamento está ligado a um órgão, esse órgão está ligado a um estado emocional, e a gente vai poder ficar bem íntima desse estado emocional para, com a mente voltando para o corpo, não ter essa mente separada do corpo, que fica infantilizada pelo processo emocional. Ah, eu não gosto disso, porque eu tenho uma experiência que para mim foi bem reveladora. Eu gosto de macarrão, eu gosto de molho de tomate, eu gosto de queijo, eu gosto de legumes, mas se tudo isso estava junto com uma coisa chamada lasanha, se eu comia, eu vomitava. Como pode?
né? Eu gosto da massa, eu gosto dos ingredientes que estão ali. Mas se chama lasanha, eu como e vomito. Interessante, né? Aí, olhando para isso, e às vezes até distraidamente olhando para outras coisas, isso me veio à tona. Tinha um vizinho da casa que eu morava, que não sei se mais vezes, mas me veio à memória, pelo menos uma vez, ele meio que bulinou ali. Eu era criancinha, me colocou no colo, se esfregou ali em mim, uma sensação ali de um abuso, né? E nessa casa a gente comia lasanha, na vizinha. Então, eu associei. E quando eu me dei conta dessa associação de lasanha com esse abuso, e trouxe isso, né, para o corpo, eu cuidei disso, olhei para isso, até que um dia apareceu uma lasanha, eu comi a lasanha e não senti mais nenhum problema com a lasanha, né? Então, a gente vai saindo dessa identidade egóica que está ligada a marcas, a proteção, eu preciso me proteger. E quando a gente olha para tudo isso, a gente pode viver um processo de integração e deixar surgir uma identidade profunda que não se sente ameaçada. E não tem maneira melhor da gente olhar o nosso ego que é através do alimento. Porque aí você vai falar, ai, uma vontade de comer um docinho, uma vontade de comer tal coisa. Então, a gente, fazendo uma dieta, a gente vai conseguir olhar para o nosso ego bem de pertinho. E é muito recomendado essa possibilidade. Então, cada pessoa da nossa jornada vai ter uma consulta individual para poder saber qual é o seu biotipo, para poder ter as orientações da sua dieta, para poder ter todas as compreensões, e aí aqui em grupo a gente vai cuidar de tudo que vai aparecer, egóico, de tudo que vai aparecer. Então é assim, você vai comer um alimento, às vezes você adora aquele alimento, às vezes você não gosta daquele alimento, e você vai comer para perceber como é que você se sente. E você vai deixar de comer alguns alimentos que você não gosta, ou que você gosta muito, que você não vive sem eles, e você vai deixar de comer esses alimentos e ver como você se sente. A gente não vai fazer uma dieta rígida. Eu me propus nos 3 meses de retiro fazer rigorosamente. Eu não saí da dieta. Mas é o meu momento. Eu pude fazer isso, eu tive tranquilidade de fazer isso. E pode ser que alguém tenha também. Mas pode ser que alguém seja melhor primeiro passar por um detox e vai entrar na dieta. A Beli vai orientar cada pessoa e juntos aqui no grupo a gente vai dar esse apoio para poder ir passo a passo e não tem problema nenhum se você falhar. O que vai acontecer? Se você comer aquele alimento que você gosta tanto e não te faz bem, você vai ter a oportunidade de observar o efeito dele no seu corpo. E se você, de repente, experimenta um alimento que você não gosta, mas ele vai te fazer bem, mas você não gosta dele, você experimenta e vai ter a oportunidade de ver o que vai acontecer com o seu corpo. E a gente juntos vai ter a oportunidade de olhar para os efeitos egóicos de cada alimento. Então, vai ser a gente eventualmente também vai fazer pequenos grupos daquele biotipo para tirar algumas dúvidas em grupo. A gente vai passar pelo Natal, pelo Ano Novo, então a gente vai ter a oportunidade de comer alimentos que de repente não está ali na nossa dieta e perceber como é que a gente sente depois. E de repente você se sente muito bem depois, você pode até chegar a essa conclusão de falar, meu corpo aguenta abrir exceções aqui e ali, e eu vou fazer essa escolha conscientemente, né? Então vai ser um assunto que é muito delicado, a alimentação, muito delicado. Tira o alimento. Eu tenho uma mordida na mão aqui, que quando eu era criança, porque eu mexi no alimento do cachorro ali da minha avó, e ele me mordeu. Tira o alimento de um corpo animal e vai ver o que vai acontecer, né? Então a gente vai cuidar disso com muito carinho.
e ao mesmo tempo com rigor, no sentido de que não estamos fazendo qualquer coisa. A gente está fazendo alguma coisa que tem uma trajetória e uma experiência de muitas, a gente poderia dizer, uma experiência científica, né? De muitas provas a respeito disso. Mas o que nos importa é esse grupo de apoio. Então, cada pessoa que vai participar desse retiro vai ter uma consulta individual para ter essa experiência da biotipologia. Quem não fizer o retiro e quiser também ter essa consulta, fique bem à vontade, vai fazer muito bem. Cada pessoa vai ter um mergulho no seu mapa numerológico, e aí a gente vai ter algumas práticas diárias. Para essa prática diária e esse nosso apoio, essa nossa relação ficar bem viva, a gente vai ter um grupo no Telegram. Escolha o Telegram, porque o Telegram você pode acessar online, você não precisa baixar o aplicativo no celular, e porque você tem acesso às conversas anteriores que você entrou, depois que você entrou. E nesse grupo a gente vai ter um processo diário. A gente vai ter algumas práticas que vão envolver corpo, que vão envolver criatividade, que vão envolver meditações, ócio. Então, essas práticas, a gente vai ter elas ali diárias e um apoio no grupo, uma troca pelo Telegram, e todas as semanas a gente vai ter um encontro online para a gente poder caminhar juntos nisso. E, eventualmente, a gente vai ter um grupo extra online também, para juntar os biotipos. E a gente também vai ter alguns encontros individuais quando surgir alguma coisa que precisa de um cuidado a mais, né? De um cuidado mais cuidadoso. A gente está numa fase onde o dentro e o fora tem uma conversa muito íntima. Então, existiu um momento, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente faz uma coisa de cada vez, né? E existiu um tempo onde aquele momento nos convidou a olhar para dentro. Então, a gente fez muito espelhamento, né? Quem está aqui há muitos anos vivendo esses processos juntos e nas suas próprias experiências também, a gente teve um momento de assim, olha para dentro, espelha tudo, espelha suas projeções, faz o trabalho em você, trabalhe em você. A gente ficou assim bastante tempo nesse trabalho em nós. Inevitavelmente, esse trabalho em nós nos leva a ter mais espaço para olhar para fora. Era uma passagem necessária para ampliar o fora. E agora que a gente ampliou o fora, né, a gente chegou a esse fora com mais estrutura, a gente vai ter sempre esse caminho, né? Vai para a meditação dentro e olha para o fora e traz para dentro. O que está em cima está embaixo, então a gente vai olhar para os movimentos do céu. A gente tem 2025 um movimento muito grande dos céus, pela primeira vez que a gente consegue parar para olhar astrologicamente, a gente tem 5 planetas lentos mudando de signo. Geralmente um muda num ano, 2, 5 mudarem. É uma coisa inimaginável, muito movimento. Então, 5 planetas lentos, os sociais e os transpessoais, eles começou já agora com Plutão entrando em Aquário, e entre, eu acredito, 9 meses, 8, 9 meses, 5 planetas vão mudar de signo. Isso é bastante movimento. E Plutão em Aquário é bastante movimento porque é um movimento do social, né? Então, a gente vai olhar muito para o céu, vai olhar muito para o centro da Terra, e é nós, entre céu e terra, se deixar permear por essas forças nessa identidade profunda que vai trazer uma divergência colaborativa.
é a contribuição financeira. A gente vai. Esse processo é muito importante que ele seja sustentável, tanto eu como a Belle, que também vai participar, e como eventualmente outras pessoas que também vão chegar participando, mas vou falar primeiro de mim e dela. Somos pessoas que vivemos no nosso trabalho, e então é muito importante, né, a responsabilidade, mesmo quem não pode contribuir, poder falar sobre isso, falar sobre dinheiro, falar sobre suas condições, né? Às vezes alguém quer fazer uma doação e falar, olha, eu quero contribuir para que mais pessoas participem que não possa contribuir financeiramente, e a gente pode fazer tudo isso com toda a delicadeza, com toda a abertura. É muito importante, é interessante porque faz muito tempo que eu faço trabalhos assim em grupos e entre nós, né, com a maior intimidade, convivência que os trabalhos nos dão, é muito comum acontecer essa negligência financeira, né, que não conseguir falar sobre dinheiro, não conseguir honrar os compromissos de falar sobre isso, ou não conseguir pedir bolsa ou pedir desconto. Enfim, a gente vê como o dinheiro ainda é um assunto tão difícil de socialmente a gente lidar, né? Então, eu estou estabelecendo uma contribuição financeira de R$ 260 por mês. Então, são 3 meses, agora em dezembro, em janeiro e fevereiro, e desse dinheiro vai sair o pagamento da consulta individual com a Belle, o pagamento da consulta individual comigo, a sustentação do grupo, a sustentação do processo diário, todo o movimento, todo o processo. Então, contribuindo com esses R$ 260 por mês, a gente cria um equilíbrio financeiro e, de repente, alguém não pode contribuir com isso, me procure para conversar. Alguém pode contribuir por isso e falar, olha, eu gostaria que pode contribuir mais e dizer, eu gostaria de que isso desse bolsa para quem precisasse, também pode me procurar, para que o dinheiro entre nesse processo da identidade profunda como esse é, esse lugar de transformação do que realmente o dinheiro é nas nossas vidas, né? Outro dia eu escutei uma coisa bonita que o oposto de escassez não é a abundância, o oposto de escassez é o excesso, e tanto a escassez como o excesso pesa na vida da gente, e a abundância é aquela possibilidade de que não tem nada te impedindo de criar. Isso é abundância, né? Não tem nada me pedindo. Então, eu posso entrar num retiro, por exemplo, mais radical do que esse, um retiro de 21 dias em jejum, e viver a abundância, que é não comer, né? E eu posso estar ali no excesso, comendo muito, e viver essa escassez da saúde. Então, que a gente traga o dinheiro para um lugar da fluidez, não da escassez e nem do excesso. Então, que a gente possa mesmo cuidar de todos esses assuntos, dos mais sutis aos mais grosseiros, dos mais egóicos aos mais profundos, num campo seguro, num campo onde a divergência é colaborativa. Esse é o campo mais seguro que existe, onde a divergência é colaborativa. Eu acho que eu trouxe a base de todo o processo e estou aberta aqui a perguntas, se alguém quiser trazer alguma dúvida, alguma necessidade. Então, como é que vai funcionar? Ah, diz, Dani.
Oi, Ana. Bom dia a todos. Desculpa eu estar sem câmera, que eu estou num lugar meio ruim aqui Tudo para bem. abrir. Mas eu só para ver se eu entendi, esse retiro ele vai ser baseado na questão da dieta, da alimentação e o que mais? Eu não sei se faltou, se eu perdi alguma parte aí, além da alimentação, se tem alguma Na lei, prática, alguma sim. outra coisa. Na lei, a gente também vai ter a leitura do mapa numerológico individual, e isso vai nos trazer muito material para poder perceber aonde a gente está preso numa identidade egóica e poder integrar e ir para uma identidade profunda. E aí a gente vai ter práticas diárias, práticas que vão envolver processos criativos, processos corporais, e essas práticas, elas, meditações, ócio, e essas práticas, elas vão ser orientadas e desenvolvidas diariamente num encontro que a gente vai ter pelo Telegram. Então, é um retiro. A gente não vai sair do nosso convívio social, mas a gente vai estar em retiro. E estando em retiro, você vai ter os seus movimentos ali, ah, que vão te trazer o retiro, e ele vai imediatamente se relacionar com o que você está fazendo. Como a gente não está saindo do convívio para poder voltar, vai ser ali, Uhum. né? Na relação cotidiana que essas práticas vão se manifestar. Então, sim, vão ter muitos assuntos e muitas práticas nesse processo. Tá. Aí isso vai sendo então passado a cada dia. A gente vai ter o encontro semanal e aí as práticas vão sendo passadas diariamente. É A gente isso. vai ter uma prática que vai acompanhar os 3 meses, a gente vai ter práticas que são semanais, a gente vai ter práticas que vão ser aqueles 3 dias, a gente vai ter uma prática que vai ser uma vez por semana. Então, são várias práticas que vão compor esse processo, que a gente vai conversar com profundidade ali no nosso primeiro encontro das pessoas que vão entrar nesse retiro. Tudo bem? Tá, tá, tá bom. Obrigada. Diga, Jô. Olá, bom dia. É, bom, o que eu quero dizer que eu estou suando, minha mão está suando, eu estou tremendo até, porque eu quero fazer muito esse retiro, mas eu estou com muito medo. Medo de me desapegar do meu universo que eu conheço e entrar num universo que eu não conheço. É, tem muitos anos, já, desde que eu entrei na menopausa, há 7 anos atrás, eu venho passando por vários processos físicos, muitos. E tiroide, eu tenho hipertiroidismo. Tive crise de pânico, uma série de processos. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à natureza e sempre gostei muito, sempre estive nos dois mundos, assim, muito no mundo materialista, mas sempre ciscando para o mundo esotérico, indo buscar, indo e voltando.
e sonhando com isso, sonhando com o mundo espiritual, desejando isso, mas não conseguindo sair do mundo material. Eu não conseguindo integrar. Eu acho que é bem essa palavra, integrar. Eu acho que tudo que você explicou, tudo que você já falou desde a terça-feira, é, é exatamente o, todas as percepções que eu venho tomando consciência, né? Porque também tem uma coisa, assim, a menopausa, esses últimos 7 anos, eu me deparei, foi muito difícil isso. Eu falei, meu Deus do céu, como eu sou ignorante, como eu sou, sabe? Assim, você está falando com uma pessoa que se achava, né? Que, que vivia construindo um mundo egóico, fantasioso de poder, de autoridade, e todo um processo que o castelo caiu, desmontou, e, e agora mais tranquila, depois de falar, eu posso dizer com muito. Eu tenho muito prazer em estar aqui, e, assim, me abrir para pessoas tão diferentes, né? Não conheço ninguém, mas me sinto muito acolhida desde o começo, né? Assim, desde que eu conheci a Maria, é muito forte. Então, eu quero falar isso, algumas coisas eu encarar esse retiro. E eu gostaria de deixar aberto, quer dizer, eu quero expressar que, para mim, é uma vergonha. Assumo vergonhosamente dizer que hoje eu não posso contribuir com R$ 260. Mas eu gostaria muito de poder participar. Obrigada, Jo, por você trazer, confiar aqui no grupo e em todos que, né, estão ouvindo o seu depoimento. Todo mundo aqui está convidado a participar dessa jornada. A gente vai oficialmente começar essa jornada semana que vem. E aqui alguém colocou, né? Porque meu primeiro impulso foi fazer com que a jornada acontecesse às segundas. Depois surgiu que ela, pelo menos esse começo, ia ser na quinta. Então, pode ser que a gente faça na segunda, às 9 da manhã, ou às quintas, às 9 da manhã. Eu vou deixar meio que para o grupo que se formar poder decidir junto. E a gente vai ter esse outro dia, né? Se for na quinta, a gente vai ter a segunda como um tempo para quando a gente precisar de encontro extra, ou vice-versa. Eu gosto muito da quinta, porque quinta é o dia de Júpiter, e eu, como uma jupiteriana que sou, adoro esse dia desde pequena, sem saber. E segunda-feira tem essa coisa, começo da semana, então vamos. Mas como para mim a semana pode começar na quinta ou pode começar na segunda, eu sugiro que a gente comece na quinta que vem, o primeiro encontro do grupo, e a gente possa ali ter essa flexibilidade, né? Ó, para quem já está colocando tanto quinta como, né, a Débora colocou que quinta é bom. E aí a gente tem esse outro dia
mas também a gente tem essa flexibilidade, a gente vai contemplar o grupo. Algumas pessoas pode ser que participe só acompanhando offline, então vendo as gravações, né? Participe de uma maneira não sincrônica por causa do tempo do dia. Então também os encontros serão gravados, a pessoa vai poder participar e vai estar ali no grupo podendo se comunicar. Pode ser que eventualmente a gente consiga criar um encontro presencial para quem puder, em algum momento. Enfim, a gente vai colocando camadas, né, nesse processo todo. Então, eu vou, né, quando a gente finaliza aqui o grupo, as pessoas vão poder se manifestar, né? A Mariana pergunta aqui, não, o valor está incluído as consultas. O valor, esse valor já está incluído nas consultas que a gente vai fazer, tá bom? É o valor total. Porque a primeira vez que eu vi, o que nos importa é isso, retirar o que a gente disse e ter essa liberdade, né? Então, quando você fala, Jô, nossa, mas e tudo que eu estou apegada, e tudo que eu já falei? Sim, Vontade da Belle também vai estar no grupo do Telegram. Tudo que eu já falei, tudo que eu, né, tudo que eu já fiz da minha vida, e eu era tal, né? E agora, a primeira vez que eu vi esse retiro, depois eu vi que tem até um podcast. A gente teve um evento aqui que veio aquela querida, como chama mesmo? Aquela nossa amiga querida que tinha aquele podcast maravilhoso, Jujutsu, a Júlia. A Júlia esteve aqui num encontro com a gente, e essa pessoa super divertida, né? E aí, durante o encontro, ela foi trazendo, né, que ela é uma grande podcaster ali, né, influencer, e de repente não, ela foi construindo a saída dela. Falou, eu vou me retirar, eu vou sair deste mundo e vou criar outra dimensão. É muito lindo, é muito corajoso. Uma pessoa que é sobre isso, é sobre a gente criar a gente reconhecer uma outra dimensão. Então tá. Aí ela foi e aí começou a ter vontade de falar assim, eu sabe o quê? Comecei a pensar que já está chegando a hora de voltar para o público, mas eu quero voltar presencial, não vou mais voltar online. E o primeiro retiro que eu vou fazer é um retiro para influencers. E esse retiro vai chamar Retiro o que eu disse. Achei sensacional, retiro o que eu disse. É um alívio a gente poder retirar o que a gente disse. É claro que a gente não precisa se arrepender de nada, mas também se a gente se arrepender de alguma coisa é muito bom, porque mostra maturidade. Puxa, fiz aquilo que eu não devia ter feito, eu me arrependo. Mas eu não vou me arrepender me chicoteando, eu não vou me arrepender me diminuindo, vou me arrepender me abrindo e falar, nossa, eu não preciso mais fazer aquilo. Fiz, me arrependo, não nego e mudo, né? Então, estamos todas aqui num processo de envolvimento. Não é nem de desenvolvimento, não é nem de fixação, né? Mas de envolvimento. Como é que eu vou envolvendo mais camadas? Como é que eu vou envolvendo mais dimensões? Como é que eu vou envolvendo mais inteligências? Então, estaremos aqui bastante olhando para esses envolvimentos, né? E bastante juntas nesse processo. Então, vai ser assim: a gente finaliza o encontro aqui. Vocês têm o meu contato direto. Conforme vocês vão confirmando a participação, eu já vou abrir lá o grupo do Telegram. Conforme vocês vão participando, já entrem lá no grupo. E também pode conversar individualmente, né? Assuntos mais de preparação, pode me procurar. E aí, na quinta,
E sim, dá para falar comigo diretamente no e-mail, no WhatsApp, telefonar. E, e aí na quinta a gente começa esse processo, né? Antes de começar esse processo aqui hoje, eu gosto muito de tarô de Marcélia. E eu abri o tarô, né? Para esse processo. E eu inventei uma maneira de abrir que é assim: eu escolho duas cartas, onde uma vai trazer, vai me dar base para o processo, vai me inspirar na base, e a segunda na ação. E aí eu tenho que somar a primeira e a segunda carta, o número delas. E aí, com o baralho do jeito que está, eu vou ter que abrir o caminho até chegar à carta da soma. E este caminho vai me revelando um monte de coisa. E eu vou compartilhar com vocês porque eu achei muito interessante. Então, a primeira eu abri foi o mago. E o mago é aquele que traz o início das coisas com ferramentas, né? Ele põe tudo na mesa, fala: vamos lá, como é que eu organizo? Como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu inicio? Como é que eu renasço? Né? Ele fala de renascimento. Nossa, quando abriu o mago, eu falei: ah, que, que sincronia bonita, né? Que alívio que dá você começar um trabalho com o mago te apoiando. E aí, a segunda carta foi o Papa. E o Papa é aquele que te fala sobre uma ação de falar do coração, a partir do coração, da mente e corpo estarem integrados, do ego cair e, e da profundidade tomar conta da sua comunicação. Ai, que delícia esse apoio, né? E aí soma 1 com 5, que dá 6, e 6 é a carta do enamorado. E o enamorado é a carta do social, é a carta das relações sociais profundas, das relações que precisam ser cuidadas, olhadas, que te traz para o social. E a primeira carta, né, do tarô que tem a galera ali. Então, também achei muito lindo. Eu falei: vamos lá, vamos ver qual que é o caminho para chegar nesse social. Eu não sei onde é que essa carta está no baralho e vamos caminhar. E a primeira é o diabo. E o diabo, ele fala assim: é revolucionário, é artístico, é desapego, é um processo, é um processo que pede arte, criatividade, que pede uma transformação. A segunda aparece a roda da fortuna, que ela vai falar assim: é sobre a gente finalizar coisas, sobre a gente entrar numa nova dimensão, finalizar aquela roda que já vem, de alguma maneira, baseada nas crenças, nos padrões, nos hábitos, e a gente poder tomar consciência e finalizar. Depois vem a papisa, e a papisa vai falar sobre se esvaziar. Olha, a gente fez, só de ter trazido a arte, só de ter finalizado alguns hábitos, vai abrir espaço. Ela fala sobre espaço que se abre. Depois vem o pendurado, que vai falar sobre a pausa. Traga a pausa para o processo. Então, vai vir o sem nome, o 13, que vai falar sobre transformações profundas. Vamos lá, vamos mexer nessa superfície da Terra que está cheia de vida e morte, e vamos mexer com essa vida e morte e trazer transformações profundas. E aí vem o ermitão falando sobre o visionário, né? A nova inteligência surgindo, o olhar para trás, retirar tudo que disse e dar espaço, reconhecendo que todas as nossas experiências, acertos e erros, são experiências de ampliação e não de condenação e nem de julgamento. E então vem a temperança e fala: e agora, nesse equilíbrio dinâmico, as coisas já estão numa outra dimensão, para então surgir o 20, o julgamento, que é o surgimento de uma nova mente. Aquele, né? Você está ali
nas suas dualidades e surge a integração, e surge o paradoxo, o surgimento do paradoxo, para então vir o louco, nosso querido louco. Isso quer dizer que talvez o Danilo entre em algum momento aqui para fazer a jornada do louco com a gente, e é a gente se abrir e entrar nesse campo multidimensional, para então vir a estrela e essa sensação de integridade, de inteireza e de autenticidade. A estrela, ela fala sobre a identidade profunda. Então vem a força, que vai nos levar para uma maturidade, que vai nos falar a força, olha que lindo, o leão, que eu falei da esfinge, agora é dominada pela força. Então, esse corpo animal está dominado no melhor sentido da palavra, ele está integrado e ele saiu do campo da dominação, eu não sou mais dominada pelo animal em mim, né? Aí vem a estrutura que o imperador nos dá. O imperador vem e fala: estamos, vamos, vamos ter estrutura, né? As coisas, o chão vai nos acompanhar para finalmente vir o enamorado. E aí esse campo social ser atualizado. Ai, achei tão lindo esse tarô. Então, fica aqui o convite. Podem, daqui a pouco eu ponho o link ali nos grupos, podem colocar, abrir para pessoas que você acha que pode se interessar, pode divulgar, e aí, conforme eu vou recebendo ali as inscrições, eu abro ali o Telegram, a gente já começa o nosso contato, e quinta-feira que vem a gente dá antes de quinta, inclusive, quem quiser já vai poder fazer a sua consulta com a biotipologia, talvez faça a consulta também já do mapa. Enfim, mas todo mundo vai entender melhor a estrutura conforme. O importante é saber sobre o que é, né? E o que está na base desse processo todo. Aí depois o resto vai entrar muita criatividade, muita experiência, experimentações. Então, deixo um beijo e agradecer muito a presença de vocês nesse encontro, nessa manhã. E vamos seguindo. Tudo bem? Estamos? Então, alguém quer trazer mais alguma coisa? Seguimos então, gente. Um ótimo dia para todas nós. Vai ser muito bom se algum homem se atrever a entrar nesse grupo dessa mulherada. Sempre muito bom. Eles vão chegar, eles vão chegar. Beijo, minha gente.